Olá, bom dia. Nossa equipe do ForMed viemos aqui hoje apresentar para vocês uma classe sobre fisiologia em hemates, fisiopatológicas em anemia e policitemia, composto por Rômulo Nunes Martins, Flávia Barranco Penhas, Carolina Daniele, Tatiana Hardim, Suelen Caroline e Guilherme de Freitas. Nós outros, sobre a orientação do Dr. Joaquim Eduardo de Castro, vamos falar um pouquinho sobre fisiologia em hemates, a fisiopatologia e policitemia. Começando pela sangue, a função principal do sangue seria o transporte de oxígeno, como também de nutrientes ao tecidos e eliminar o dióxido de carbono nos produtos de desechos. Também transporta outras substâncias desde o seu lugar de formação ao lugar de atuação, como os leucócitos e as plaquetas. Ademais, ajuda a distribuir o calor e ajuda no mantenimento da homeostase do organismo. A composição de sangue ela está representada em 45% por células de alimentos segurados. No caso, seriam os glóbulos rojos, os brancos, as plaquetas. Estes 45% representa 45% do hematócrito ou da fração celular. Conforme mostra aqui em uma figura, esses 45% seriam representados pelas células formes. E os 55% representado pelo plasma e soro, que seria a matriz extracelular, está representado por água, sais, proteínas plasmáticas, compostos orgânicos, sendo 55% desse soro. Esse plasma, esse soro, ele teria a função de transporte de substâncias, em realizar o balanço osmóticos e a regulação do pH da sangue, como também em transporte e em balanço osmóticos de albumina, fibrinógenos e no processo de defesas com as imunoglobulinas. Falando sobre hemates, a principal função de hemates seria, ou também conhecido como os eritrócitos ou glóbulos rojos, é transportar a hemoglobina que leva oxígeno do pulmão aos tecidos. Portanto, para que a hemoglobina ela permaneça em la corrente sanguínea, ela deve estar dentro dos hemates. Como também, a hemates ela contém uma grande quantidade de anidrase carbônica que catalisa essa reação entre o dióxido de carbono e a água, que aumenta a intensidade de esta reação. Na rapidez com que isso se produz, faz possível que a água de sangue se reacione com grande quantidade de dióxido de carbono e, por lo tanto, o transporte dos tecidos aos pulmões em forma de bicarbonato e um bicarbonato. Ademais, também, a gente pode falar que a hemoglobina em las células é um excelente amortiguador, ácido básico, de forma que os hemates são responsáveis em estar realizando essa função de tampão, que seria regular o pH sanguíneo. Aqui na imagem, a gente pode mirar a função da sangue, que seria o transporte, como falamos anteriormente, de oxígeno, nutrientes e eliminação de dióxido de carbono. O mantenimento do pH, o equilíbrio ácido básico, e também a defesa moral, que seria através de leucócitos. Falando um pouquinho sobre forma e tamanho das hemates, aqui podemos mirar em lo de burro que eles são discos biconvexos, com diâmetro médio de 7,5 micrômetros aproximadamente, e o espessor é um ponto mais ancho de 2,5 micrômetros. E ao centro a gente teria 1 centímetro ou menos, conforme mostra aqui. O volume médio das hemates varia em torno de 90 a 95 micrômetros cúbicos. As formas das hemates, esta forma ela pode variar conforme o seu processo que ele vai se encaminhando através de artérias, venas e capilares. Devido a que os capilares são mais delgados, então eles se adaptam, eles se espremem para que eles possam estar atravessando por este meio. Assim, em la mulher,
ela tem aproximadamente 4.700.000 milímetros cúbicos de eritrócitos e o homem 5.200.000 milímetros cúbicos. E as pessoas que vivem em alturas, elas apresentam um número maior de eritrócitos. O eritrócito, ele concentra até uns 34 gramas de hemoglobina a cada 100 ml. O que nós podemos abraçar aqui? Las hemátias, elas têm uma capacidade de concentração de hemoglobina em líquido celular até 34 gramas decilitro de células. A concentração nunca se eleva por cima deste valor porque constitui um limite metabólico do mecanismo de formação dessa hemoglobina em la célula. Sin embargo, quando a formação de hemoglobina em la célula da medula óssea é deficiente, a porcentagem de hemoglobina em la célula pode reduzir consideravelmente por debaixo deste valor e o volume das hemátias reduzir-se também devido à menor quantidade de hemoglobina que ele é na célula. Quando um hematócrito e a quantidade de hemoglobina de cada célula são normais, a sangue completa de los varones contém em média 16 gramas decilitro de hemoglobina e nas mulheres em média de 14 gramas decilitro de hemoglobina. E como eu disse, cada grama de hemoglobina pura é capaz de combinar-se aproximadamente com 1,39 mililitros de oxígeno. Hablando sobre produção de hemátis, como a gente vê aqui neste lindo dibujo, em las primeiras semanas de vida embrionária, as hemátis primitivas e nucleares se produzem no saco vitelino, e durante o segundo trimestre de gestação, o hígado, conforme mostra aqui, o hígado é o principal órgão de produção de las hemátis, aonde também se produz em lo baço, em los glândulos linfáticos e, por fim, durante o último mês de gestação e traz ao nascimento, eles vão se produzir de forma exclusiva em la medula óssea. Como também em ossos largos, como mostra aqui em lo dibujo, esternão, costilhas, o eixo ilíaco. Por fim, chegando na melhor parte mais complicada sobre gênesis de las hemátis, como sabemos, a medula óssea é as células chamadas de células madre hematopoéticas pluripotenciais. Essas células, elas derivam todas as células da sangue circulante. À medida que essas células se reproduzem, o que continua ao largo de toda a vida de uma pessoa, uma porção delas permanece exatamente igual às células pluripotenciais originais e se retém na medula óssea para manter o aporte delas, aunque seu número diminua com a idade. A porção maior de las células madre pluripotenciais, sem embargo, se diferencia para formar outras células. A primeira decência pode todavia diferenciar-se de células madre pluripotenciais, aunque estas estejam comprometidas em uma linha celular particular e se denominam células madres comprometidas. As diferentes células madres comprometidas, quando crescem em cultivo, produzirão colônias de tipos específicos de células sanguíneas. Uma célula madre comprometida que produza eritrócitos vão ser chamadas de formadoras de colônias de eritrócitos e se utiliza a abreviação CFUE, como aqui mostra, são unidades formadoras de eritrócitos. A gente vai chamar de CFUE. E, de igual forma, as unidades formadoras de colônias que formam granulócitos e monócitos têm a designação de CFGM, respectivamente. E assim, respectivamente. Aí aqui a gente vai ter a CFUM, que são unidades formadoras de colônias de megacariócitos. A proliferação e reprodução de las diferentes células madres estão controladas por múltiplas proteínas chamadas indutores de la proliferação. Um deles, a interleucina 3,
promove a proliferação e reprodução de quase todos os tipos diferentes de célula madre, mientras que os outros induzem proliferação de tipos específicos de célula madre comprometidas. Aqui em los estados de diferenciação de los hemáticos, como podemos ver, os proeritroblastos é a primeira célula que pode identificar-se em las hemáticos, é a formação dos proeritroblastos. Bajo uma estipulação apropriada, se forma um grande número de estas células a partir das células madres CFUE, como falamos anteriormente. Uma vez que há formado o proeritroblastos, se divide essas em várias mais vezes, formando finalmente muitas hemátices maduras. As células de primeira geração se chamam eritroblastos basófilos, como a gente pode ver aqui. Essa aqui vai ser a de primeira geração, onde ela se tinge de pigmentos básicos e este ponto a célula é acumulado muito pouca hemoglobina. Assim, as células se llenam de hemoglobina até uma concentração aproximadamente de 34% e ao número se condensa até um tamanho pequeno. Isso o resto final sai de la célula. Ao mesmo tempo que se reabsorve o retículo endoplasmático, então, a célula em estágio se chama reticulócitos, aqui, elas vão se chamar reticulócitos, porque todavia contém uma pequena quantidade de material basófilo. E como podemos ver, consta restos do aparato de Golgi, de mitocôndrias e outros tipos de organela citoplasmática. Durante esta fase de reticulócitos, as células migram da medula óssea, passam pelos capilares sanguíneos por diapedeses, e o resto de material basófilo dos reticulócitos desaparece normalmente em torno de 1 a 2 dias, e a célula é então um eritrócito maduro. Devido à curta vida dos reticulócitos, sua concentração em todas as hemátices de la sangre é normalmente algo menor de 1%. Regulação da produção de los hemátices é um papel de la eritropoetina. A massa total de los hemátices em um sistema circulatório dispõe sempre de um número adequado para proporcionar uma adequada oxigenação. Quando uma pessoa anêmica, devido a uma hemorragia, a medula óssea produz quantidades elevadas de los hemátices para produzir assim uma quantidade de oxígeno adequada. E algumas enfermidades que provocam menor fluxo sanguíneo podem aumentar também a produção de los hemátices. Exemplos são a insuficiência cardíaca e as enfermidades pulmonares, é uma das principais. E agora vem acá vem um esquema. A eritropoetina é uma hormona natureza glucoproteína que é produzida 90% em los riñones e 10% em hígado. E sua função é estimular a eritropoiese, que é os processos de formação de los eritrocitos. Maduração de los hemátices. Há uma necessidade de 2 vitaminas, que seriam a vitamina B12 e ácido fólico, que são as principais para a maduração de los eritrocitos, como miramos acá. E a ausência diminui o ADN e, com consequência disto, causa um fracasso da maduração e divisão celular. E as células eritroblásticas produzem hemátias maiores de lo normal, chamado macrocitos, de las células que têm uma membrana muito delgada. Uma causa frequente do fracasso da maduração é a não absorção da vitamina D em tubo digestivo. Formação da hemoglobina. Existem diferentes ligeiras variações em distintas subunidades para a cadena da hemoglobina, que isto depende da composição em aminoácidos de la porção polipeptídica. A natureza das cadenas de hemoglobina determina a afinidade da união hemoglobina por oxígeno. As alterações de las cadenas podem variar também as características físicas da molécula de hemoglobina.
E também a função básica da hemoglobina em um organismo depende de sua capacidade de combinar-se com o oxígeno em los pulmões e liberá-lo depois da capacidade tisulares, onde a tensão gaseosa de oxígeno é muito menor que em los pulmões. O oxígeno não se combina com os dois enlaces positivos de hierro em la molécula de hemoglobina. Em seu lugar, se une uma forma laxa a um de los também chamado enlace de coordenação de átomo de hierro. Vamos falar sobre as propriedades funcionais da hemoglobina como transportadora de oxigênio. Bom, a primeira finalidade da hemoglobina, né, é carregar o oxigênio da célula para os tecidos, fazendo com que assim os tecidos da periferia e de todo o corpo, eles sejam oxigenados e essa hemoglobina possa também captar o CO2 que esteja nesses tecidos e levar assim diretamente para os pulmões para ser expelidos na expiração. Essa é a primeira funcionalidade da hemoglobina. A segunda seria interação hemo-hemo. A interação hemo-hemo, ela seria para facilitar a união do oxigênio com outra hemoglobina. Então, uma hemoglobina, quando ela se adere a um oxigênio, ela facilita essa outra hemoglobina a se aderir também e a fazer assim uma melhor oxigenação, permitindo assim que ela atue como uma proteína também de acumulação de oxigênio nos músculos, para que quando façam exercícios físicos, para que quando tenham um exercício físico, sim, elas possam ser utilizadas também pelo músculo. Bom, e a terceira finalidade dessa hemoglobina, ela seria cambiar o pH do sangue, né? Cambiar o pH intracelular. Metabolismo do ferro. O metabolismo do ferro, a gente vai falar primeiro da quantidade que tem no nosso corpo. A quantidade no nosso corpo é de aproximadamente de 4 a 3 gramas numa pessoa adulta. Sendo que ele é 65% formado dentro da hemoglobina, né? A hemoglobina que vai se unir com o oxigênio e carregar esse ferro no nosso organismo. A maioria desse ferro, ele vai ser transportado, armazenado e metabolizado no intestino delgado. Ele vai ser todo no intestino delgado, na parte principal do duodeno. Então a gente vai absorver, vai acabar absorvendo este ferro, e este ferro ele vai ser metabolizado todo na parte do duodeno. Bom, o ferro, quando ele é absorvido no nosso organismo, ele vai entrar imediatamente dentro do plasma, né? Vai se misturar imediatamente no plasma sanguíneo. Vai se unir junto com as globulinas B, as apoproteínas, formando assim as transferinas. Essas transferinas, elas vão se transformar em plasma logo em seguida. A absorção de ferro no nosso organismo, ela é lenta e de intensidade bem devagar. Então, o nosso organismo absorve esse ferro miligramas num dia. Então, é muita pouca quantidade que é absorvido no nosso organismo. Então, todo alimento que a gente vai consumir, ele pode ter uma quantidade enorme de ferro, mas que o nosso corpo vai conseguir absorver é muito pouco desse ferro. Eu vou falar sobre anêmias. As causas da anemia são muito numerosas. Os mecanismos básicos que conduzem a esta situação são uma diminuição na produção de eritrocitos, uma destruição acelerada ou hipermólise e a perda de sangue através de hemorragias. A anemia ferropênica é uma anemia por diminuição de hierro e se define e também com a diminuição da hemoglobina. Lá o OMS é estabelecido rangos de referência normais, que são 13 gramas por litro para homens e 12 gramas por litro para as mulheres. As principais causas são diminuição do aporte de hierro,
ou seja, por uma dieta inadequada, a diminuição da absorção do hierro, por exemplo, numa cirurgia gástrica, enfermidade celíaca ou outras enfermidades, e incremento de perdas de hierro através de hemorragias, varizes esofágicas, úlceras peptídicas, ou uma menstruação e perdas ginecológicas. As principais manifestações clínicas são fatiga, irritabilidade, palpitações, mareos, dolor de cabeça, dificuldade para respirar, palidez, que podem causar um síndrome anêmico. O principal diagnóstico é biometria hemática completa, cinética de hierro, reticulocitos e frotise de sangue periférica. O tratamento é feito com a administração de hierro e para ideias claves para a gente podermos definir. Para homens é mais causada por sangrado digestivo e nas mulheres por perdas menstruais. As anemias macrocíticas se devem à deficiência de vitamina B12 ou folatos. Se caracteriza pela presença em la sangue de macrocitos, que são hemoglobina de tamanhos aumentados. Representam um transtorno severo do tecido hematopoético por deficiência de vitamina 12 ou folatos, elementos essenciais para a síntese de ADN e ARN. A interferência com a síntese de ADN impede a replicação normal das células hematopoéticas e conduz à formação destes megaloblastos. Também temos a anemia por deficiência de vitamina B12, que se trata de uma anemia macrocítica também, megaloblástica, produzida por absorção inadequada da vitamina B12. Então, a vitamina B12 está presente em carne carne de aves, mariscos, huevos e produtos lácteos. Nosso corpo não produz, então necessitamos ingerir alimentos com esta vitamina para que podamos absorver. O hígado armazena grandes quantidades de vitamina B12, por ele a anemia não se desenrola, até que não haja transcorrido 2-4 anos desde que o corpo deixa de absorver esta vitamina, porque temos uma reserva, só depois que se consome esta reserva que vai ter esta anemia por deficiência de B12. Então, ingerimos lá os alimentos com vitamina B12, vai para o estômago e as células do estômago produzem um fator intrínseco, que é uma proteína produzida no estômago que logo que vai transportar, vai se ligar à vitamina B12 e que vai fazer seu transporte. O estômago também não produz o fator intrínseco. O complexo vitamina B12 mais fator intrínseco vai viajar ao largo do intestino delgado. E em el íleon, a última parte do intestino delgado, o fator intrínseco ajuda a vitamina B12 a atravessar a parede do íleon e passar à sangue. Se um fator intrínseco, a vitamina permanece no intestino, é excretada na matéria fecal e não é absorvida pelo corpo. Então, as principais causas são crescimento bacteriano anormal no intestino, que impede a absorção desta vitamina, certos transtornos como a enfermidade de Crohn, cirurgia que estipa o estômago ou a parte do intestino, e uma dieta vegetariana estrita. Diagnóstico é mediante análises sanguíneas sistemáticas para a detecção da anemia. Os glóbulos rojos grandes se observam quando se examina o microscópio e amostra de sangue. Os principais sintomas são efeitos no sistema nervoso, perda de sensibilidade nas pernas, hormigueio nas mãos e nos pés, depressão, perda de peso, oscurecimento da pele, confusão e função intelectual deficiente. Deficiencias nutricionales de folatos, que quiere decir ausencia o disminución de ácido fólico en la sangre. Esto se puede dar debido a una dieta inadecuada o a requerimientos aumentados. En dietas inadecuadas se puede ver en lactantes, cuando hay una ausencia de ácido fólico en la leche, en adolescentes por una dieta mal balanceada y en alcohólicos por dietas pobres. Y en requerimientos aumentados durante el embarazo y durante la hemólisis, que es la ruptura de los eritrocitos. Bueno. Anemia hemolítica, que es la destrucción excesiva de los eritrocitos. Esta anemia acelerada corta inevitablemente la vida media de estas células y obliga a la médula a aumentar su producción de un esfuerzo
por mantener el nivel normal de hemoglobina circulante. Cuando esta producción aumentada equilibra la destrucción acelerada, desaparece la anemia, pero continúa la hemólisis. Existen dos grupos de anemias hemolíticas: las caracterizadas por destrucción acelerada de los eritrocitos debido a un defecto generalmente congénito. De las mismas células se denominan anemias hemolíticas por mecanismos intracorpusculares y las que están por mecanismos extracorpusculares que enseguida vamos a explicar. Bueno, de acuerdo a las anemias intracorpusculares se pueden dividir en dos grupos, que son los defectos congénitos y los defectos adquiridos, que luego vamos a explicar. La esferocitosis congénita, que es un tipo de defectos congénitos, es una forma relativamente hereditaria. Tiene dos formas de presentación clínica, con hiperbilirrubinemia y con esplenomegalia durante la infancia. Bueno, otro defecto adquirido es otro defecto congénito es la elipocitosis congénita, que esto se debe a la malformación de los eritrocitos, ya que ellos van a tener anomalías morfológicas debido a que una de sus proteínas que van a tener los eritrocitos, que es la encargada de formar el citoesqueleto del eritrocito, va a estar ausentada. Y la otra sería la acantocitosis, que esta anomalía implica la presencia de proyecciones irregulares en la membrana del eritrocito, dándole una forma puntiaguda o en forma de un cuerpo espín. Tipos de defectos adquiridos: la hemoglobinuria nocturna paroxística, que sería la única. Es un trastorno de membrana del eritrocito, el cual hace extraordinariamente lábil la acción del complemento, especialmente en un medio de prueba o una concentración iónica disminuida. No tiene carácter congénito, sino que se debe a un cambio adquirido en la membrana. Hemoglobinopatías se pueden dividir en dos: hemoglobinas inestables y talasemias. Las hemoglobinas inestables se desnaturalizan y precipitan espontáneamente dentro de los eritrocitos como resultado de su estructura normal. Se presentan cuadros clínicos de anemia hemolítica crónica. Y otras serían las talasemias. Los síndromes talasémicos se deben a un defecto en la tasa de producción de una de estas cadenas. Se debe hacer énfasis en la cadena en sí, si es normal, y se dividen en dos: en talasemia mayor y en talasemia menor, que normalmente en nuestro país no se han hallado distintos casos, por lo que su estudio es muy escaso. Bueno, las anemias hemolíticas por mecanismos inmunes se puede definir como cuando el organismo demuestra autoanticuerpos que ellos son dirigidos a la membrana eritrocítica, que por consiguiente obviamente causan su destrucción, ¿no? La prueba de laboratorio que permite diagnosticar y detectar esta anemia autoinmune, que se conoce como AHA, la sigla AHA, es la prueba de Combs, ¿ya? Que permite que se diagnostique. Bueno, desde los tipos tenemos la enfermedad hemolítica de recién nacido, también conocido como eritroblastosis fetal. Tenemos la anemia hemolítica causada por microorganismos, el hiperesplenismo, la anemia plástica o pancitopenia, las anemias mielopitísicas, la anemia por disminución de la eritropoiesis por patología sistémica, bien como las anemias de algunas enfermedades endócrinas. Bueno, hablando ahora un poquito sobre la enfermedad hemolítica de recién nacido, entonces eritroblastosis. Es cuando hay una incompatibilidad sanguínea entre el feto y la mamá, ¿no? Que ocurre siempre cuando el feto, que como se puede ver en el dibujo, cuando el feto tiene un RH positivo y la mamá tiene un RH negativo. ¿Qué hace? En el momento de parto, cuando sale el feto, el organismo detecta que hay una incompatibilidad de RH ahí, entonces ya empieza a crear anticuerpos anti-RH, ¿ya? Y ahí queda en la circulación materna, y siempre esa enfermedad ocurre en el segundo embarazo, cuando la mamá ya tiene estos anticuerpos anti-RH, que de nuevo incide el hijo a tener RH negativo, y ahí estos anticuerpos van a atacar
el feto. La anemia hemolítica causada por microorganismos es cuando un gran número de microorganismos, ya sea por invasión del eritrocito o por acción de sus toxinas, producen su destruición causando la anemia hemolítica. De entre ellos encontramos subdivididos en dos grupos de estos microorganismos, los protozoarios y las bacterias. Entre los protozoarios tenemos el plasmodium, la Barionella bacilliformes y la babesia. Dentre las bactérias son altísimas, dentre elas Clostridium belti, Streptococcus pneumoniae, Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Haemophilus influenzae y Vibrio cólera, productor de la enfermedad de cólera. Pero aquí podemos destacar la importancia del plasmodium por sus infecciones, ya que son endémicas en grandes zonas del territorio nacional. Y también podemos hablar un poquito sobre la septicemia grave causada por Clostridium en abortos sépticos. E não é raro que se presente o processo hemolítico severo com hemoglobinuria massiva e falha renal aguda. E agora, falando um pouquinho sobre hiperesplenismo, é um nome dado a uma condição médica de quando se aumenta o volume do vaso. Também é a esplenomegalia, como aqui podemos ver. E aí, como já les dije, ocorre o aumento do volume do vaso. E em essa enfermidade hiperesplenismo é quando o vaso está destruindo de maneira acelerada vários componentes celulares da sangre. E simultaneamente se observa que na médula uma hiperplasia de los precursores de las mismas células que estão sendo destruídas na periferia para que compense este mecanismo. Dentro da característica podemos observar a acumulação das celularidade sanguínea em el vaso, a diminuição de eritrocitos, la anemia, la disminución de leucocitos, leucopenia, y la disminución de plaquetas, trombocitopenia. La anemia plástica, também conhecida como pancitopenia, como o nome já disse, é quando há de maneira generalizada várias disfunções. Dentre elas, podemos ver aqui a neutropenia, a anemia e trombocitopenia em la sangre. Em teoria, a destruição da médula se deve a três mecanismos. Dentre eles aqui temos a exposição a radiações, toxicidade por drogas ou outras substâncias químicas e mecanismos autoimunes, presumivelmente celulares. A invasão da médula por células neoplásicas produz as chamadas anemias mieloptísticas, que aí são causadas por leucemias, linfomas, mielomas múltiples, a leucemia de células peludas, tumores, sólidos del seno, próstata, pulmão, estômago, cólon e neuroblastoma. Dentro das características que podemos observar em frotis, temos quatro mais importantes, que é a anisocitose, que é quando há uma diferença em los tamanhos de los glóbulos rojos. Aí também a poliquicitose. Aí também a poliquilocitose, que é a diferença da forma, da morfologia de los eritrocitos, como aqui se pode ver bem, estão em forma mais pontiaguda, é bem notório este câmbio de forma. Aí também a terceira, que são os dacriocitos, que são os eritrocitos em forma de lágrima, como as flechas aqui apontam. E aí os normoblastos, que se pode observar também em frotis, que é quando está nucleado aqui, se pode teñir bem e se observar com muita facilidade. A anemia por diminuição da eritropoiesis por patologia sistêmica, que se deve a qualquer inflamação que se prolongue por tempo largo, por grande rango de tempo. E aí estão particularmente notórias em algumas enfermidades, dentre elas abscessos crônicos, a tuberculose, a endocardite bacteriana e algumas micoses. Também é bem comum em artrite reumatoide. Igual que a diapositiva anterior, que falamos das características que se encontram em frotis, aqui temos também as três, que são microcitoses, hipocromia e sideroblastos. Que consiste na microcitose? São glóbulos rojos em la sangre que são mais pequenos do que o normal, como se podemos ver aqui na imagem. Bem chicos esses glóbulos rojos, né? Já a hipocromia é a diminuição da coloração de los eritrocitos, como se mostra aqui na flecha, que dá um espaço blanquecino em este meio do glóbulo rojo. E o sideroblasto, que é a célula precursora de eritrocito, que se observa glândulos de hierro
em ele. Já? E outra manifestação que se observa bastante é uma sideremia barra, ou seja, uma barra quantidade de hierro em torrente sanguíneo, com capacidade de combinação de hierro também barra, bem como um excesso de hierro em los fagocitos que estão na médula óssea. Por último, a anemia de la enfermedade renal crônica, que sua intensidade é proporcional ao grado de uremia. Já? Há evidência de que um estado urêmico da vida média de los eritrocitos estén diminuídos, por lo tanto, significa que este tipo de anemia é um componente hemolítico importante. O baixo nível de eritropoietina, como podemos observar aqui na diapositiva, de la falha renal crônica e um possível efeito de pressão sobre a eritropoiesis de los metabolitos que se acumulam no plasma, hacen com que a produção de eritrocitos em estado urêmico se encontre diminuído. E aqui uma característica igual que de frotas que podemos observar são os equinocitos, que são os eritrocitos em forma de espina, como podemos observar aqui, essas diversas pontas em sua membrana.